que você faria se a tua casa fosse ocupada por um estrangeiro, uma força estrangeira? Você talvez já tenha ouvido falar dos sicários. Já ouviu falar dos sicários? Lembra de um filme com o Benício Del Toro, aquele grande ator? Hoje em dia, sicários são os assassinos no México a serviço do narcotráfico, e o filme fala disso. Aí você me pergunta, o que tem o narcotráfico a ver com o lugar sagrado, o lugar bíblico de Israel? O termo sicários nasceu aqui. Eles eram revoltosos, dissidentes dos zelotas. Por que sicários? Porque carregavam sicas, que eram adagas, facas escondidas no corpo para matar romanos a primeira oportunidade que tivessem. E você, está curtindo a nossa jornada infinita? Está gostando de viajar comigo pelos lugares sagrados mais fascinantes do planeta? Então não deixa de se inscrever no canal Jornada Infinita, se torna membro do nosso clube Além da Jornada, se você quiser saber ainda mais, ter benefícios, lives relâmpago, fica com a gente aqui. Como era o nome do traidor de Jesus? Judas Iscariotes, Sicariote, Judas o Sicário. É muito possível que Judas tenha sido um sicário antes de se juntar ao grupo de discípulos de Jesus, ou até mesmo que ele tenha continuado sendo um sicário. Será que ele estava infiltrado no grupo de Jesus? Who are you? Why are you following me? Será que tinha ideais diferentes dos outros apóstolos? Será que foi por isso que traiu Jesus? A gente não pode descartar essa possibilidade, e os historiadores não descartam a possibilidade de Judas ter sido um traidor por ser sicário e discordar dos caminhos que a revolução que Jesus vinha trazendo, uma revolução baseada em amor, estava tomando. Judas queria uma revolta mais contundente contra Roma. Antes do episódio de Massada, os sicários eram vistos como assassinos, acusados de matar romanos nas ruas, no que hoje seriam vistos como ataques terroristas contra as forças estrangeiras que ocupavam a Judéia. Eram extremistas, os mais violentos entre muitos grupos revolucionários que lutavam contra a ocupação romana. Foram acusados de matar gente do próprio povo para incitar nos judeus a urgência de uma revolta armada contra Roma, ainda que não existam provas disso. Alguns anos antes, quando os romanos destruíram Jerusalém, esses grupos estavam em guerra. E essa teria sido a principal causa da fragilidade da resistência, facilitando o massacre de centenas de milhares de judeus. Na época do cerco a Massada, o cenário era outro. Os sicários estavam unidos aos zelotas e a outros judeus revoltosos e tinham se tornado o grupo mais aguerrido da revolta judaica. Mataram centenas de soldados romanos para tomar a fortaleza de Massada e montaram aqui seu quartel-general para resistir até o último homem. E eu consigo imaginar daqui de cima o grupo que tinha aproximadamente 1000 pessoas vendo os romanos se aproximarem daqui. Aqueles inimigos muito fortes, poderosos, com todo o seu exército, com todas as suas máquinas de guerra tentando derrubar Massada. Massada, em hebraico, quer dizer fortaleza. Essa escadaria é um obstáculo natural dificílimo, até mesmo para os soldados romanos. Daqui de cima a gente até vê os acampamentos dos romanos aqui embaixo. Era uma situação de guerra, uma situação terrível. Os romanos tinham perdido a paciência. O imperador Vespasiano mandou acabar com tudo. Ele já tinha destruído Jerusalém, mas faltava o pessoal que veio para Massada. Faltavam os sicários e eles foram os últimos a ruir nessa conquista da Judéia na década de 70 depois de Cristo. Se você vier a Massada, tem 3 acessos hoje. Esse dessa gritaria aqui da criançada que vocês estão vendo, o pessoal da escola que veio visitar hoje. Tem o teleférico, que é muito bacana, porque tem a vista, chega rápido. Mas eu acho que vale a pena experimentar o caminho da serpente, que é a escadaria original,
que fica do outro lado, porque era assim que os moradores subiam. Então tem 3 acessos, você vê aqui, pode experimentar um ou outro, mas esse aqui tem que dar uma volta imensa de carro, porque apesar de ser os 2 para Masada, cada um vem por um lado. Eu estou numa montanha aqui, gente, de 400 metros de altura, que não tem conexão com outra montanha, então não tem ponte, não tem passagem. Quem vem até aqui ou vem por um lado, ou viaja 1 hora de distância aqui, 1 hora de estrada para chegar pelo outro. Você precisa escolher, vai pelo caminho dos romanos ou vai pelo caminho dos judeus que resistiram em nome da liberdade? Essa área aqui não foi construída para ser uma sinagoga, mas ela mostra pra gente o que aconteceu durante o tempo que os rebeldes moraram aqui. Eles aproveitaram um lugar que provavelmente era um estábulo para os romanos, tinha sido construído como estábulo aqui em cima, e fizeram uma típica casa de reunião. E olha que interessante, aqui dentro esse senhor, um rabino, fica o tempo todo escrevendo a Torá. Ele passa os dias aqui, já é conhecido, todo mundo sabe que vai encontrar ele aqui. E para escrever a Torá, você não pode errar uma única letra. Se ele errar uma vezinha ali, ele tem que voltar tudo. Isso mostra pra gente a importância simbólica e sagrada também desse lugar. E aqui a gente tem alguns dos exemplos do que foi encontrado aqui nas escavações arqueológicas. É uma área que tinha uma espécie de banho romano. Isso mostra o luxo do lugar. Ele foi construído pelos romanos para eles, não para os sicários. Herodes queria esse lugar aqui para um eventual refúgio, se ele precisasse. Não imaginou que seriam os próprios judeus que usariam a fortaleza de Massada e que inclusive encontrariam aqui um sistema de aquecimento, uma coisa rara que mostrava o luxo desse lugar. Aliás, se você olha aqui, você vê o luxo, né? Até hoje, quem me dera morar num palácio desse aqui. Herodes não imaginava que ia construir essa fortaleza para ela ser usada pelos inimigos de Roma. Nessa fortaleza aqui, a gente tem aqui inclusive a parte original, aqui acima dessa linha, a parte que foi reconstruída acima das ruínas. Foi aqui que aconteceu uma das histórias mais simbólicas e marcantes da história do judaísmo dos últimos 2000 anos. Aqueles que vieram se refugiar em Massada preferiam morrer do que se tornar escravos do imperador Vespasiano. Gente, a única fonte que a gente tem sobre o que aconteceu aqui vem de um único historiador. O nome dele era Yosef ben Matitiyahu. Esse nome vocês nunca ouviram, tenho certeza disso. Mas o nome romano vocês talvez conheçam, Flávios Josefos. Bem, antes de contar o relato do Josefo, eu queria lembrar, ele foi um general que lutou do lado dos judeus na Galileia, acabou virando um oficial romano e se tornou o principal historiador desse período, o único para muitos acontecimentos, inclusive Massada. De acordo com o historiador Josefo, entre os anos 37 e 31 a.C., o rei Herodes o Grande construiu a fortaleza e 2 palácios sobre esse platô como um refúgio, pensando na possibilidade de um dia acontecer uma revolta contra os romanos. Ele nunca imaginou que fosse o contrário, os judeus se refugiarem no palácio que ele construiu para ele. Depois da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, os judeus que ofereciam resistência à ocupação começaram a fugir da cidade, mas continuaram lutando. Josefo nos conta que foi no ano de 72 que o governador romano Lúcio Flávio Silva, esse era o nome dele, trazendo 15 mil homens e mulheres, cercou os 960 sicários e suas famílias que estavam aqui em Massada. Para os judeus modernos, esse evento se tornou tão importante que no momento em que Israel voltou a ser o Estado dos judeus, a terra dos judeus, as pessoas começaram a aprender sobre Massada. Naquele momento, eu estou falando aqui de 1947, 1948, no momento da criação do Estado judeu, parecia especialmente importante encontrar exemplos de força e heroísmo judaicos. Gente, até mesmo formaturas dos jovens das Forças Armadas são realizadas aqui. E sabe o que eles aprendem a dizer? Metzada Shenit Lotipol. Massada não vai cair novamente.
Alguns de vocês vão se lembrar que até recentemente na língua portuguesa existia uma distinção entre as palavras história, com H-I, e história. História era aquilo que era contado, aquilo que era inventado, uma espécie de ficção. Nesse caso aqui, se de fato foi uma história o que Joséfo contou, a ideia de nascer livre e morrer livre, que por tanto tempo foi importante e continua sendo importante para os judeus, levou um certo banho de água fria de alguns arqueólogos quando eles não encontraram aqui as ossadas de todos esses sicários que Joséfo nos conta que morreram aqui. Gente, dá para confiar no relato que vem de um único historiador? Para começar, existe a questão do suicídio, que é severamente condenado na religião judaica. Além disso, muito poucas evidências foram encontradas de que houve uma batalha para defender a fortaleza. O que tira a força da opção pelo suposto suicídio se a gente considera a alternativa que seria lutar até a morte. E olha, a gente tem que lembrar que os sicários eram os revoltosos mais aguerridos. Por que eles não teriam lutado contra os romanos? É difícil explicar isso. Se existem discrepâncias no relato de Joséfo, se os historiadores encontram algumas possíveis falhas, esse lugar onde eu estou aqui confirma muito do que Joséfo disse sobre Massada. Foram encontrados aqui 11 pedaços de cerâmica com os nomes de 11 homens. Um deles, Ben Yair, muito possivelmente Eleazar Ben Yair, o líder dos sicários que estavam aqui. E eles fizeram uma espécie de loteria, o nome é esse mesmo, um jogo de sorte, para saber quem começaria a matar as pessoas nesse acordo, nesse pacto de suicídio coletivo para resistir à ocupação romana. Eu consigo imaginar nessa salinha aqui, eles tirando a sorte num momento já sem esperança de vencer o cerco dos romanos. E aí no final sobra um homem que tem que, além de matar as pessoas, se matar no fim, porque sempre num jogo como esse, um jogo triste, trágico, dramático como esse, sobra um que precisa se matar. É muito importante a gente entender o contexto político do que aconteceu naquela época para que se chegasse até essa situação aqui de Massada. Vamos voltar só até o tempo de Jesus, 40 anos antes. Jesus crucificado, muitos outros judeus crucificados, todos aqueles que eram considerados revoltosos por Roma eram crucificados. Depois disso, chegando já nos anos 60, a gente tem o episódio da morte do irmão de Jesus. Assim ele é apresentado nos evangelhos e também por Flávio Joséfo. Tiago, que comandava a congregação de seguidores de Cristo, foi morto por apedrejamento. Dizem que na entrada do templo, inclusive. Então a gente está num contexto em que as coisas estão cada vez mais tensas aqui. A revolta judaica contra o poder romano é cada vez mais insuportável para os romanos, que estão vendo que a coisa está explodindo. Os sicários, já sem saída em Jerusalém, resolvem vir aqui para Massada, se refugiar nessa fortaleza e resistir o quanto fosse possível. Pelo relato de Joséfo, chega um momento em que eles dizem: nós vamos perder, os romanos estão construindo essa rampa, vão chegar até nós e a gente não vai se entregar para Vespasiano. E aí chegam a esse pacto que é: vamos morrer por nós mesmos, não vamos deixar os inimigos nos matarem ou nos levarem como escravos. E por tudo isso que eu falei, esse episódio nos conecta diretamente ao que aconteceu no tempo de Jesus e depois com a congregação de seguidores de Jesus, que foi liderada pelo irmão dele, Tiago, e mais tarde por Simeão, e aí continuou. Essas pessoas todas aqui, esses judeus todos, lutavam contra o poder romano. Então o episódio da crucificação de Jesus, historicamente, está conectado ao cerco a Massada. Foi aqui que os romanos construíram uma imensa rampa para finalmente quebrar a resistência dos sicários e das famílias deles que estavam aqui em cima. Eles colocaram a rampa, fizeram a rampa e colocaram sobre ela uma grande torre que serviu para fazerem o assalto, a invasão à fortaleza. É aí que a história que Flávio Joséfo nos conta assume seus contornos mais trágicos. Quando os romanos chegaram aqui, encontraram 960 pessoas mortas. Homens, mulheres e crianças que tinham se matado uns aos outros para não se entregar. Apenas 2 mulheres e 5 crianças teriam sobrevivido. Joséfo diz que os judeus esperavam que toda a nação além do Eufrates iria se juntar a eles para insuflar uma insurreição.
cerca, deixa passar fome até morrer ou se entregar e depois invade, derruba as muralhas. Já tinham visto acontecer isso em Jerusalém pouco tempo antes. Joséfo conta que eles diziam que era pela vontade de Deus e por necessidade que deveriam morrer. Como decidimos há muito tempo atrás que nunca seríamos servos dos romanos e nem de ninguém além do próprio Deus, que sozinho é o Senhor verdadeiro e justo da humanidade, a época chegou que nos obriga a tornar esta resolução verdadeira na prática. Somos os primeiros que se revoltaram e somos os últimos a lutar contra eles. E só posso estimar este fato em favor de Deus, que nos concedeu-o, de que ainda está em nossas mãos morrer bravamente e livres. Essas são palavras atribuídas a Eleazar ben Yair, o líder dos sicários, mortos aqui em Massada. O tempo passa, os romanos já não ocupam mais esse lugar, os sicários morreram, a fortaleza foi destruída, mas os passarinhos entram aqui quando querem. Para eles não existe barreira. Os pássaros são um símbolo da liberdade que esse lugar representa.